Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a Natália Umi, monitora da disciplina e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Relembro a todos que o uso desse material deve ser feito exclusivamente por médicos e estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. Na videoaula de hoje, discutiremos a abordagem sindrômica, etiológica e a prescrição de um caso de artrite, injúria renal e leucopenia. Mulher, 30 anos, queixa-se de artralgias há 3 meses em mãos, punhos e cotovelos. Apresenta ainda cansaço aos esforços, queda de cabelo e náuseas. É ambulante e vende sanduíches nas praias nos finais de semana. Nega tabagismo e etilismo. Ao exame físico foi evidenciada uma pressão arterial de 170 por 100, uma frequência cardíaca de 80, uma frequência respiratória de 16. A paciente encontra-se hipocorada 2 cruzes, anictérica, com ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, e edema em membros inferiores simétrico 2 cruzes. Além disso, foi evidenciada a presença de edema, calor e rubor nas articulações do punho, bilateral, metacarpofalangianas, bilateral e cotovelo direito. Em relação aos exames laboratoriais, foi evidenciado um hematócrito de 24%, com uma leucometria de 2.500, com uma contagem de bastões de 2%, 80% de segmentados, 8% de linfócitos e 10% de monócitos. Ureia de 120, creatinina de 2,5, sódio de 135, potássio de 4, uma PCR de 4,5, VHS de 90, uma proteína total de 6, com albumina de 2, LDH 900, bilirrubina indireta de 3. Já no EAS foi demonstrada a presença de 20 a 30 hemácias por campo e a presença de 5 leucócitos por campo, com nitrito negativo. Primeiramente, nos foi pedido as descrições dos diagnósticos sindrômicos com suas respectivas justificativas. Podemos citar a presença de uma síndrome álgica, uma artrite, devido ao relato de uma artralgia poliarticular, já que envolveu mais do que 4 articulações de pequenas, representadas pelos punhos e metacarpofalangianas, e grande articulação, nesse caso, o cotovelo, associado a sinais inflamatórios, como edema, calor e rubor. Além disso, a gente pode citar a presença de uma síndrome edemigênica, evidenciada pela presença de edema nos membros inferiores, a presença de uma síndrome nefrítica, uma vez que o aumento das escórias nitrogenadas está associado à presença de hipertensão no exame físico e de hemácias no EAS. A presença de uma síndrome anêmica hemolítica, devido ao relato de cansaço aos esforços, e a ectoscopia, a paciente apresenta-se hipocorada. E no hemograma, a gente pode observar a presença de um hematócrito baixo. E na bioquímica, o LDH e a bilirrubina indireta estão aumentados, indicando uma provável hemólise. Uma síndrome inflamatória, associada ao aumento da PCR e VHS e inversão do padrão albumina-globulina. E uma síndrome de Fânneros, devido ao relato de queda de cabelo pela paciente. No hemograma, o hematócrito de 24% mostra anemia. O LDH e a bilirrubina indireta aumentados falam a favor de hemólise, lembrando que outros exames podem nos auxiliar no diagnóstico de anemia hemolítica, como a contagem de reticulócitos, uma aptoglobina diminuída, a presença de uma hemoglobinúria se a anemia hemolítica for intravascular. A hematoscopia pode demonstrar a presença de esquizócitos, sendo sugestivo de uma anemia hemolítica microangiopática, por exemplo. No leucograma da nossa paciente, a gente pode observar a presença de uma leucopenia. Os leucócitos estão abaixo de 4.000, com uma linfopenia, a presença de 200 linfócitos na contagem absoluta, sendo que a linfopenia é definida como uma contagem inferior a 1.500. A presença de PCR e VHS aumentados e a inversão do padrão albumina-globulina falam a favor de um processo inflamatório, lembrando que no lúpus a PCR pode estar normal ou pouco elevada, mesmo na presença de doença ativa com VHS muito elevado. Ureia e creatinina aumentadas, associado a ES com hematúria, nesse caso 20 a 30 hemácias por campo, nos chama a atenção para a possibilidade de uma lesão glomerular,
Lembrando que a presença de dismorfismo eritrocitário, cilindros hemáticos e proteinúria apontam a lesão a nível glomerular. Dentro das lesões glomerulares, esses achados associados à presença de hipertensão remetem à síndrome nefrítica. Diante de uma mulher jovem com acometimento crônico poliarticular de pequenas e grandes articulações, simétrico, associado a um quadro sistêmico exuberante, como a presença de anemia, leucopenia, disfunção renal e elevação de marcadores inflamatórios, como apresentado pela nossa paciente, a principal hipótese diagnóstica a ser considerada é lúpus eritematoso sistêmico. Para fechar o diagnóstico de lúpus, devemos nos remeter aos novos critérios publicados em 2012, onde é necessário a presença de 4 ou mais dos 17 critérios diagnósticos, sendo pelo menos um critério clínico e um critério imunológico, ou então o resultado de uma biópsia renal demonstrando algum padrão de nefrite lúpica, associado à positividade para o FAM e ou anti-DNA dupla hélice. Entre os critérios clínicos, nós temos lúpus cutâneo agudo, como a presença de eritema malar, eritema maculopapular, eritema fotossensível, lúpus bolhoso, por exemplo. Lúpus cutâneo crônico, como eritema discoide clássico, úlceras orais ou nasais, uma alopécia não cicatricial, podendo corresponder a rarefação difusa ou uma fragilidade capilar com cabelos quebradiços, na exclusão de outras causas de alopécia. Presença de uma doença articular envolvendo 2 ou mais articulações, caracterizado por edema ou dor articular e rigidez matinal de pelo menos 30 minutos. Serosite, podendo corresponder a uma dor pleurítica atípica por mais de um dia, ou derrame pleural ou atrito pleural. E ainda também a uma dor pericárdica atípica por mais de um dia, ou derrame pericárdico ou atrito pericárdico, ou pericardite pelo eletrocardiograma. Disfunção renal, caracterizada por uma proteinúria superior a 500 mg em 24 horas, ou presença de cilindros hemáticos. Um quadro neurológico, como a presença de convulsões, psicose, mielite, por exemplo. Uma anemia hemolítica, uma alteração na contagem de leucócitos, sendo uma leucopenia ou linfopenia, e uma plaquetopenia, caracterizada por um número inferior a 100.000. Já os critérios imunológicos são representados pelo FAM, os fatores antinucleares, pelo anti-DNA dupla hélice, pelo anti-SM, pelos anticorpos antifosfolipídio, correspondendo ao anticoagulante lúpico, a anticardiolipina, a anti-beta-2 glicoproteína. Há uma hipocomplementemia, como uma dosagem baixa de C3, C4 e CH50, e o CUMBIS direto positivo na ausência de anemia hemolítica. Diante disso, para que se feche o diagnóstico de lúpus, devemos solicitar uma proteinúria de 24 horas para verificar o dano renal, um novo hemograma para confirmar a anemia, a leucopenia e a linfopenia, e os marcadores imunológicos, como o FAM, o anti-DNA dupla hélice, o anti-SM, os anticorpos antifosfolipídio e a dosagem de complementos séricos, como C3, C4 e CH50. Na ausência de uma contraindicação, a biópsia renal deve ser realizada em todos os pacientes com lúpus que tenham evidência clínica ou laboratorial de envolvimento renal, seja ela uma proteinúria superior a 500 mg por dia, alterações no sedimento urinário, elevações de creatinina sérica, diminuição da filtração glomerular. A biópsia permite uma avaliação do subtipo histológico da nefrite lúpica e, assim, avalia prognóstico e tratamento mais adequado. Alguns exames de imagem podem nos ajudar na condução do caso, como uma radiografia das articulações acometidas, onde lesões erosivas são infrequentes no lúpus, sendo mais característico da artrite reumatoide. Uma ultrassonografia renal e de vias urinárias poderá nos ajudar a diferenciar processos agudos de crônicos e descartar presença de obstrução urinária. Uma radiografia de tórax para avaliação de derrame pleural e cardiomegalia.
eletroecocardiograma na suspeita de pericardite, hipertensão pulmonar, lesões valvulares. A última questão solicitava a realização da prescrição do paciente, não precisando colocar a dose das medicações, apenas o nome e a via de administração. Em relação à prescrição, o primeiro item costuma ser a dieta. Nesse caso, na ausência de contraindicações e necessidade de dieta zero, a dieta da paciente poderá ser realizada por via oral, respeitando a hipertensão. Hidratação venosa não é necessária, uma vez que a paciente encontra-se hipervolêmica, sem sinais de má perfusão ou desidratação. Reposição de eletrólitos, a partir dos dados laboratoriais fornecidos, também não é necessário. Em relação à doença aguda que motivou a internação da paciente, nós temos uma jovem com aumento de escórias, que é um marcador de gravidade na síndrome nefrítica e que está associado à presença de crescentes na biópsia. Desse modo, é necessária a realização de pulsoterapia com corticoide. Já a associação com imunossupressor, seja ele a ciclofosfamida ou micofenolato, poderá ser iniciado agora ou após a biópsia, sendo sua indicação discutida caso a caso. Furosemida endovenosa está indicada para o controle do estado hipervolêmico e pressórico. Captopril via oral também poderá ser prescrito, uma vez que é necessário um bom controle da hipertensão arterial, além de apresentar efeitos antiproteinúricos e nefroprotetores. Não há relato de doenças de base para que seja avaliada a conciliação medicamentosa. Em relação às profilaxias, a enoxaparina subcutânea ela poderá ser prescrita para profilaxia de tromboembolismo venoso, uma vez que a paciente encontra-se internada e ela apresenta um fator de risco, que seria uma doença reumatológica ativa, e também não há um relato de uma contraindicação absoluta no momento. Lembrando que deve-se ficar atento ao clearance de creatinina para seu posterior reajuste de dose ou troca por heparina não fracionada. Profilaxia para lesão aguda de mucosa gástrica tem indicação discutível. Lembrando que as indicações bem definidas na literatura consistem em pacientes com coagulopatia, definida por contagem plaquetária abaixo de 50.000, o NR maior do que 1,5 e PTT 2 vezes maior do que o valor controle. Ventilação mecânica por mais de 48 horas, história de úlcera gastrointestinal ou sangramento no último ano, relato de injúria cerebral e medular traumática, grandes queimados. Além disso, a indicação na presença de 2 ou mais dos seguintes critérios menores, como sepse, internação em CTI maior do que 1 semana, sangramento oculto gastrointestinal por 6 dias ou mais e terapia com corticoide, nesse caso, com doses maiores do que 250 mg de hidrocortisona por dia ou equivalente. Medicações SOS, como dipirona endovenosa em caso de dor ou febre e bromoprida endovenoso em caso de náuseas e vômitos. Monitorização da glicemia e cuidados gerais da enfermagem, como avaliação dos sinais vitais de 6 em 6 horas. Muito obrigada pela atenção e curtam a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Envie suas críticas, dúvidas e sugestões. Até a próxima!